Bom, pessoal, tentei testar o som, verificar como é que ia ficar aqui tudo direitinho. Fiz um vídeo curto prévio para ver se ia dar tudo certo e parece que vai dar certo, né? Só explicando, né? Meu nome é Wilson, sou professor de língua portuguesa, né? Atualmente concursado do Estado e exercendo a função como coordenador pedagógico em uma escola. Mas eu não estou aqui para falar da minha profissão. Na verdade, eu estou aqui para trazer algumas reflexões e eu espero, apesar de saber que posso me estender um pouquinho, tentar ser bem breve, porque minha intenção é discutir, né? Levar para vocês algumas reflexões aos poucos, tá bom? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Bom, primeiro porque eu não acredito que a gente esteja buscando a paz e um país melhor e sermos pessoas melhores, utilizando para isso a violência verbal, a violência nas redes sociais. Eu não acredito que como efeito colateral a gente alcance a paz dessa forma. E a minha capacidade atual é mesmo de trazer reflexão, né? Apesar de não concordar com algumas posturas, algumas falas, algumas agressões que vejo nas redes sociais, eu optei para dar cara a uma voz, né? Inicialmente pensei em fazer apenas pequenos áudios como podcast, mas preferi dar cara a uma voz para que a gente possa entender que a gente pode discutir como seres humanos, refletir como seres humanos, lançar informações sem necessariamente a gente partir para a agressão, mesmo na mídia, tá bom? Então, como eu falei para vocês no vídeo prévio, que foi lançado aí no Instagram só para a gente testar o áudio, eu estou aqui para iniciar explicando algumas coisas que são importantíssimas, tá bom? Primeiro de tudo, eu tenho que começar com uma informação. Eu, como ser humano, sou falho, né? Já cometi erros e muitas vezes cometo alguns erros. Mas a principal coisa que nós, como seres humanos, precisamos entender, e essa é a parte difícil, é que os nossos erros são os nossos maiores professores. É com esses erros que nós aprendemos, né? E eu estou aqui para falar um pouco sobre alguns pontos, né, que muitas vezes nós utilizamos para taxar as pessoas e defini-las permanentemente como se elas fossem aquilo, como se elas fossem uma embalagem, né, de um produto e que não tivessem como mudar ou como se repensar, né? Para quem acompanha minhas redes sociais, até um certo tempo, né, véspera das eleições e durante a eleição, obviamente, eu apoiei o candidato Ciro Gomes porque eu acredito em muitas das ideias que ele defende. Eu acredito que a gente precisa trazer uma paz para esse país e fazer mudanças que são realmente significativas para o povo, né? Mas, em virtude da nova realidade, eu precisei me posicionar. Se o Ciro não se posiciona, eu vou me posicionar, óbvio, né? Quem sou eu, né? E eu estou aqui para poder, na verdade, independente do meu posicionamento, que vocês vão saber na sequência dos vídeos, e muitos que acompanham minhas redes sociais também sabem, eu estou aqui muito mais para trazer reflexões, para a gente poder pensar. E eu gostaria de começar falando sobre uma coisa chamada navalha de Ockham, tá certo? Eu não vou tecer aqui muitas informações sobre isso, mas vou deixar no texto desse vídeo esses nomezinhos para depois vocês pesquisarem. Mas eu queria falar sobre uma coisa importantíssima antes de refletir para outros pontos. A navalha de Ockham, né, é um método científico que, na verdade, ele nasce na intenção de simplificar as coisas. E, lamentavelmente, essa técnica, vou chamar assim, navalha de Ockham, ela é utilizada há muito tempo por muitos grupos com a intenção de fazer as pessoas não pensarem muito ou fazer as pessoas acreditarem que alguém é desqualificado ou desqualificada para falar para elas qualquer coisa. Então a navalha de Ockham, ela pega logo do princípio. Olha, tá vendo esse cara que está aí no vídeo falando com você? Ele já errou muito na vida. Não dê atenção ao que ele fala, né? A navalha de Ockham
ela muitas vezes é utilizada como uma técnica para selar conversas, para não aprofundar, né? Ela busca sempre o mais simples para tudo, né? E, na verdade, nós somos seres humanos, somos complexos, né? Nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos os nossos hábitos alimentares, nós temos muita coisa, né, que muda da nossa infância até a nossa fase adulta e até chegar à nossa morte, ou na velhice, ou por outro infortúnio mais cedo, né? Então, tenha cuidado quando alguém que você tem como muita atenção, né, que, digamos assim, é o seu guia nos seus pensamentos, chega para você e diz: olha, não escute aquela pessoa, porque aquela pessoa já cometeu erros, então não vale a pena ser escutada. Esse é um princípio utilizado da navalha de Ockham para podar conversas, como pode ser que ocorra com quem acessar esses vídeos, né? Então, cuidado. Quando a gente tem uma situação onde alguém que nos guia diz: olha, não leia esse livro, não veja aquele vídeo, não assista esse filme, não escute essa música, não dance essa dança, a gente tem que parar para pensar o porquê que ele quer navalhar, cortar, né? Evitar, simplificar a minha vida, o meu caminho, e não deixar eu entender o porquê que aquilo existe e não é bom para mim. Na prática, muitos, em vários órgãos, várias instituições, vários grupos, né, civis, religiosos, políticos, se utilizam da navalha de Ockham para poder evitar com que as pessoas pensem demais e simplificam muito as coisas. Então, eu estou começando falando sobre a navalha de Ockham para que vocês entendam. Se alguém disser para vocês não escutarem esse vídeo ou quererem desqualificar as reflexões apontando erros daquele que está aqui nesse vídeo falando, certo? Cuidado. Essa pessoa ela tem muito mais receio de que você pense um pouquinho fora da caixa, que você quebre os ovos que muitas vezes essas pessoas colocam nas suas cabeças e você veja realmente as intenções que elas têm. Então, vamos avançar um pouquinho. Já falei o que é a navalha de Ockham e vamos aqui falar sobre o livro bem rapidinho, né? A Invenção das Tradições, do Hobsbawm. Na verdade, são dois autores, né? Tem o Terence também, beleza? Então, eu vou fazer um corte aqui e continuar no outro vídeo bem rápido, tá? Bom, vamos lá. Então, assim, Wilson, é sobre política? Sobre o que é isso? Bom, é sobre política, é sobre Brasil, é sobre brasileiros, é sobre nossa alimentação, é sobre as nossas tradições, é sobre tudo o que muitas vezes a gente não dialoga adequadamente nas redes sociais, porque a gente está mais preocupado em rotular e definir as pessoas, tá bom? Então vamos lá. O Eric Hobsbawm, né, e o Terence, eles fizeram ao longo de um bom tempinho, né, então eles têm muito estudo, muita qualificação para tanto, uma observação sobre algumas tradições. Eu não vou falar todo o livro aqui, obviamente, mas eu vou exemplificar com algumas coisinhas até mesmo do Brasil para a gente entender. Pessoal, eles dividem, né, a leitura sobre a invenção das tradições, na verdade, em três aspectos. Existem costumes, existem hábitos e existem tradições, tá? Então, eu vou trazer para o nosso mundo real para a gente entender. Nós temos o hábito, muitas vezes, de proteger nossos pés com a chinela, com o sapato, para não machucá-los, beleza? Mas isso não impede que, por exemplo, criemos o hábito de andar descalço. Na verdade, para quem aí é dos anos 90, né, enquanto as nossas ruas não eram tão asfaltadas, muitos meninos brincavam e meninas nas ruas chutando garrafão, de carimba e outras brincadeiras mais de rua, descalços, né? Então, a vestimenta, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, né, aquilo que nós lemos ou assistimos, nós chamamos isso de hábitos. Hábitos mudam, tá? Porém, existem pessoas que querem impor os seus hábitos a outros, né? E muitas vezes, quando um hábito ele passa a ser coletivo, de um grupo, né, ele vira uma coisa chamada de costumes, né? Como o Hobsbawm fala e o Terence, os costumes eles passam a ser hábitos mais contínuos e de grupos maiores. Então vou voltar aqui aos anos 90, só para lembrar que existia uma chinela de borracha
branquinha em cima e azul embaixo, chamado Havaianas. Essa chinela lá, vou dar um exemplo, na época do real, ela custava 70 e poucos centavos, certo? Lá para a banda de 1994, 95. Não chegava nem a R$ 1. E ela era considerada uma chinela de pobre, certo? E a Havaiana, ela era a chinela que a maioria das pessoas mais simples conseguia comprar. E não conseguia comprar sempre, porque quando quebrava, para quem não lembra, muita gente colocava um preguinho para tentar segurar a chinela havaiana por mais tempo, até que surgisse um recurso para comprar uma outra chinela, né? Quando a chinela havaiana ela passou a ser utilizada por alguns atores famosos do Brasil, né, ela ganhou status, né? Ela deixou de ser uma chinela das classes mais simples, das pessoas mais pobres, e ela começou a subir de valor, né? Um hábito, né, de vestimenta passou a ser um costume, né, de um grupo de elite, né, que representavam valores que muitas pessoas mais simples alcançavam. Uma casa própria, poder viajar, entre outras coisas. E as pessoas aceitaram, né, por uma questão de necessidade de hábito e costume que se criou, se inventou, a criação das tradições, tá bom? Se aceitou que vale a pena pagar uma chinela mais cara porque fulano de tal, o ator da Globo que faz a novela tal, usa Havaiana, né? O material da Havaiana não mudou, as fontes primárias de produzir Havaiana não mudaram, né? A Havaiana, ela ganhou uma supervalorização. Já ouviram falar em din-din gourmet? Pois é, né? A produção é a mesma, mas se dá uma roupagem nova. O hábito se torna costume. E muitas vezes o costume, quando intensificado por grupos maiores, vira tradição. As tradições elas são inventadas, certo? Quando alguém te diz, olha, você tem que fazer isso porque é o correto, porque essa é a tradição, porque esse é o modo, porque é assim que é um conservador, beleza? Entenda que por trás disso, muitas vezes, existe uma situação econômica, existe uma situação de status que alguém quer manter. Muitas vezes não é nem a pessoa que te diz como é que tu tem que se comportar, o que é que tu tem que vestir, como é que tu tem que falar, com quem você tem que andar e com quem você não pode andar, que orientação você tem que ter, que orientação você não tem que ter, que assunto você pode falar, que assunto você não pode falar. Nem sempre são essas pessoas que te passam isso, né, que estão por trás realmente desse cenário de tradição e conservadorismo, né? Na verdade, às vezes elas são reféns de um sistema, né? E lamentavelmente elas reproduzem isso para os seus filhos, para os seus netos, para as suas ovelhas e tudo mais. Beleza? Vou dar um exemplo aqui que o próprio Rubens Ball usa no livro. O vestido branco da noiva. O vestido branco da noiva, pessoal, ele ganhou um status, certo? Por causa de uma jovem noiva famosíssima chamada Rainha Vitória, lá na Inglaterra, que quis quebrar as tradições onde as noivas se vestiam com vestidos coloridos, muitas vezes tingidos de tintas mais raras, encontradas em países muito específicos da Europa ou do Oriente, né? E ela, para revolucionar, quis ser a diferentona, então ela vestiu branco, né? Como a Rainha Vitória vestiu uma roupa de tingimento neutra, ou melhor dizendo, né, alvejada, que somente as pessoas mais simples, quando tinham condição, vestiam, aquele branco ganhou status. É uma rainha vestindo, né? E aí o branco virou a roupa, melhor dizendo, a cor mais adequada para a pureza de uma noiva, né? Que também é uma outra invenção, é uma outra tradição. Ela não nasceu com essa ideia de pureza, né? Ela nasceu com a ideia de que é status agora não usar mais as roupas coloridas, é status usar o branco da Rainha Vitória, beleza? E isso veio se perpetuar. E é bem recentezinho, certo? Se você procurar na história para analisar, muitas coisas que te dizem que são tradições, na verdade, nascem assim, né? E aí a gente segue para uma outra situação, que eu vou gravar e emendar os vídeos, né? Que eu vou falar agora do Lutero, das questões religiosas e de falsas tradições e de falsos costumes que muita gente não quer que você saiba, que muita gente não quer que você reflita, que muita gente tem medo que você conheça. Bom, então,
falei sobre a navalha de Ockham, né, que muita gente vai se aproveitar de erros e dizer, olha, não acompanhe esse vídeo, você está vendo um vídeo de uma pessoa que erra, de uma pessoa que tem falhas. Tenho falhas, como todo ser humano tem, não sei se maiores ou menores, mas isso não deve impedir você de conhecer, né, esse material, né, esses pequenos vídeos que eu nem sei quantas horas vão dar, tá bom? Mas vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho sobre Lutero, um homem muito importante, né, de uma história fascinante, cuja história muitas vezes é ocultada, né, é escondida, principalmente onde mais se deveria falar sobre Lutero. Martinho Lutero, né, para quem não conhece, ele foi um monge, né, que depois, ordenado dentro da Igreja Católica, descobriu algumas coisas bem cômodas, como, por exemplo, que a religião dele era envolvida com questões políticas, que os sacerdotes da Igreja Católica estavam muito mais preocupados em manipular o povo, né, para manter o seu status, né, como aqueles que eram vinculados ao poder, do que exatamente se preocupar com a fé, do que exatamente se preocupar com a qualidade de vida e as condições espirituais e emocionais daquele povo católico. Eu estou falando lá de 1500 e lá vai bolinha. O Brasil já havia sido descoberto, só como referência, tá certo? Mas ainda não havia sido povoado, né? Aqui existiam ainda índios, né? Sem muita intervenção dos europeus. No máximo ver o pessoal roubar aqui madeira e outras coisas, né? Lamentável. Mas beleza. O que acontece? O Lutero, quando ele ascendeu dentro da Igreja Católica e começou a estudar a Bíblia, e sinal, naquela época a Igreja Católica não permitia que o texto não fosse escrito em outro idioma a não ser latim, e o povo era analfabeto. Olha aí as coisas interessantes. O povo analfabeto, a Bíblia somente em latim. E sempre dependia de que o sacerdote interpretasse a Bíblia para o povo, muitas vezes fazendo algumas manipulações. Então Lutero, ao fazer sua formação, eu vou falar aqui formação como padre, mas não necessariamente essa é a expressão adequada para aquela época, né? Lutero descobre que tudo aquilo que se falava da boca para fora, interpretando a Bíblia, não era verdade quando ele começou a ler o documento e a entender o que estava no texto. Uma coisa interessantíssima é que hoje se faz. A Igreja Católica se preocupava muito mais em falar do Antigo Testamento, né, para causar terror, né, causar medo em seus fiéis, do que no Novo Testamento, que fala de Cristo, que fala de amor, que fala sobre a história de um homem magnífico que lutou muito mais pelos pobres, pela igualdade, para partilhar o pão, né? Que evitou que uma mulher fosse apedrejada pelo julgamento hipócrita dos homens, do que exatamente falou sobre posses, sobre bens. Mas era mais interessante para a igreja naquela época falar sobre posses, falar sobre as doações que as pessoas deveriam fazer, né? Porque era mais interessante para um sacerdote aumentar seus bens e deixar os fiéis, e eu estou falando do catolicismo, tá certo? Fiéis às cegas. Lutero descobriu isso, principalmente quando ele pôde estudar, e Lutero começou a questionar, né, o porquê que isso era feito contra o povo. Involuntariamente, sem Lutero perceber, ele estava fazendo uma reforma, melhor dizendo, até uma revolução, certo? Popularmente ela ficou conhecida como Reforma Protestante. Lutero foi perseguido, né, foi excomungado da Igreja Católica, isso significa que ele foi afastado da Igreja, e ele, protegido, né, por alguns nobres que viam a Igreja com um certo temor, né, principalmente porque se envolviam em questões políticas, definiam quem ia casar com quem, que rei ia casar com que rainha, né, interferiam na economia, cobravam altos impostos, né, junto com alguns reis com quem essa igreja se vinculava, né, e deixava o povo sempre na miséria, na pobreza, num sistema que não permitia nenhuma forma de escolarização. Isso é importante lembrar, tá bom? Então Lutero, protegido por alguns desses nobres que tinham esse temor sobre a igreja, conseguiu ter um espaço, né, e traduziu a Bíblia para o alemão, né, e para a descoberta de várias pessoas que sabiam falar e ler em alemão, se descobriu que muito do que a igreja fazia era inadequado, né?
que as torturas psicológicas, e assim chamamos hoje, né, mas naquela época era maldade mesmo, em causar temor no povo, né? Era uma forma de tornar as pessoas dóceis, né? Lutero, então, funda o que a gente vai chamar hoje de Igreja Evangélica, justamente para trazer a ideia do cristianismo, do Novo Testamento, a ideia do amor, a ideia da proximidade do homem com o ser humano, que ele deve ser melhor em si, e do homem com o outro, né? Então, o Lutero ele vai trazer, né, dentro da sua igreja inicial, essa ideia do amor, né? O amor de Deus, o amor de Cristo para com os outros, né? O fim das hierarquias de poder, né? Mas como tudo, né, pode ser infectado, depois que Lutero difundiu a sua nova perspectiva de fé, ou melhor dizendo, a igreja como Cristo realmente a fundou, mais homens se aproveitaram porque viram o crescimento daquele espaço que era só de pessoas mais simples para conseguir mais poder. Então, se apropriaram das ideias de Lutero e manipularam e voltaram a cometer o mesmo erro que a Igreja Católica anos antes, séculos antes, cometia, que é manipular no sentido de causar, né, dependência através do medo, né? Então, isso é o que eu falei agora há pouco, né, sobre hábito, costume e tradição. Então, se implantou um costume dentro da igreja, que virou hábito e tradição. Lutero quebrou isso, trouxe um novo olhar, mas pessoas com interesses políticos, com interesses de poder, né, se infiltraram nessa igreja, e eu estou falando de muitos séculos atrás, e fizeram o mesmo que a outra fazia. Manipularam os costumes, determinaram hábitos para as pessoas, como é que elas deveriam se vestir, como é que elas deveriam falar, o que é que elas deveriam comer. Criaram uma tradição e tornaram as pessoas, mais uma vez, reféns do mesmo medo que muitas vezes foi utilizado, né, nos séculos anteriores, 12 e 13, pela Igreja Católica. Beleza? E por que eu estou trazendo esse pequeno, entre aspas, né, pequeno vídeo para poder trazer essas reflexões para vocês? Porque a gente precisa entender por que o Brasil é complexo, por que nós temos várias pessoas que pensam sobre vários candidatos, muitas coisas, né? E por que a gente precisa entender quem nós somos e principalmente o que as pessoas fazem e são capazes de fazer para nos manipular, beleza? Então, esse vídeo, apesar de extenso, né, ele está aqui porque muito me preocupou quando eu vi jovens que eu conheci como alunos, amigos, anos atrás, se deixarem levar por algumas falas. E eu não estou aqui para quebrar a fé de ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para reforçar. Vocês têm que ter muito mais fé do que, na verdade, se deixar levar pela fé dos outros, né? A fé de vocês em Cristo, em Deus, ela tem que ser muito mais forte, né? Ao ponto de vocês serem capazes de perceber quando alguém está tentando manipular, quando alguém está tentando utilizar a sua fé, né, com outras intenções. Beleza? Então eu fiquei muito preocupado, vi que alguns colegas estavam fazendo também alguns ataques inadequados, porque eu não acho que a gente, como educador, a gente tenha alguma contribuição, né, na mudança para a melhora de qualquer ser humano. Se a gente se utilizar da fé, se utilizar do ataque, eu acho que não faz sentido. Então, por isso que eu estou lançando esse vídeo, né? Eu sei que ficou longo, os outros eu vou tentar ser mais curto, vou tentar ser mais breve e trazer apenas um assunto por vez. Mas eu precisei falar aqui justamente sobre a navalha de Ockham, para vocês terem cuidado sobre, principalmente com as pessoas que vão tentar te dizer, olha, não leia, não veja, não escute determinadas ideias, determinados livros e assim por diante, certo? Pense muitas vezes por que essas pessoas fazem isso e o que é que elas querem de verdade. Quando elas dizem que na verdade é para lhe proteger, ou proteger sua fé, aprenda, a sua fé é sua e não vai ser abalada por qualquer coisinha não, tá bom? E é isso, tá? Algumas coisas eu esqueci, eu fiz um roteiro e nem segui, tá bom? E eu espero poder contar com vocês mais à frente, em termos de audiência e divulgação.
e a gente poder refletir um pouco mais, tá bom? Aqui eu só lancei algumas sementes. No próximo vídeo eu vou tentar abordar um único tema e me aprofundar, tá bom? Até breve. Tchau, tchau, pessoal.